Olá, oi Rose, Adenilde. Já temos algumas pessoas entrando já na nossa live. Daqui a pouco, Ilana, daqui a pouco, Moisés. Daqui a pouco nós vamos começar uma live com o nosso amigo publicitário, né, ativista social e artista, o Herden Tavares. O Herden é um lutador, né, das causas populares, o movimento que os artistas e as artistas em todo o Brasil mobilizaram para aprovar a lei que acabou de ser aprovada no Congresso Nacional, que é a Lei Emergencial da tem em relação aos festejos juninos. Os festejos juninos, obviamente, estão sem condições de serem realizados por conta do isolamento social, de todo o risco, né, de se pegar a pandemia, ou de se pegar o coronavírus, né? E Pedro Daúde, um abraço, amigo, e revê-lo. Olá. Muita gente aí. Já está no ar o nosso amigo, o Herden Tavares, grande figura, meu amigo. Eu quero, desde já, Herden, agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco para falar, né, da lei, né, que acabou de ser aprovada no Congresso Nacional em relação à Lei Emergencial da Cultura. Quais são as lutas que estão sendo aqui mobilizadas no sentido de atender, né, as necessidades básicas dos artistas, dos produtores culturais, né? Tá não. Dos produtores culturais. E nós vamos começar. Então, quero dar uma boa noite. Você está me escutando bem, Herden? Tô ouvindo sim. Você está me escutando? Está escutando? Tô, sim. Talvez a internet não esteja tão boa hoje. Esse horário nobre das lives, né? Mas você está me ouvindo? Então, Herden, você está me ouvindo? Aqui nessa minha primeira live. Essa live que vamos ter muitas, e estou tendo a honra de inaugurar com você, né? E com um assunto tão importante, né, em que também tenho, além de simpatia, tenho a minha solidariedade em relação aos artistas em todo o Brasil, e especialmente os sergipanos. Sei que tem parte dos artistas que está passando por privações. Você, como um artista, como um ativista social, tem sido um lutador mais do que solidário e tem se envolvido nesta mobilização. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a lei e sobre o que Sergipe, Aracaju pode fazer para minorar esta situação, já que, principalmente, aqueles que trabalham nos festejos juninos agora e que ficaram sem condições de exercer a sua profissão neste momento, essa manifestação cultural tão forte que é o festejo junino. Então, boa noite, Reclay. Obrigado pelo convite. Espero que você esteja me ouvindo bem aí, nesse seu fone de ouvido muito chique aí. Então, a questão da lei de emergência cultural, né, que é a Lei Aldir Blanc, na verdade, né, ela acabou mudando o nome para fazer homenagem ao Aldir Blanc, né, já que o governo federal não fez homenagem nenhuma
quando do falecimento dele, enfim, para relembrar a carreira dele, a Benedita da Silva, que criou o projeto de lei, e a Jandira Fegali, deputada lá do Rio, CDB do Rio, tiveram a sensibilidade de colocar o nome dele na lei, e a viúva dele ficou muito feliz e agradeceu a ela, mandou uma mensagem emocionada, dizendo que o Aldir era uma pessoa que ia estar muito feliz com essa lei, tratado o nome dele, né? Que ele era um cara que era um cara assim, do fino da música e tal, mas ele ligava para a classe trabalhadora, então ele tinha música sobre boia fria, por exemplo. E eu acho que é muito simbólico essa lei ter sido com o nome dele. Bom, a lei de emergência cultural, a lei Aldir Blanc, ela foi construída nesse momento de emergência e por vários fatores. Além de ser, obviamente, pela necessidade que artistas e técnicos, né, e pessoas que trabalham com arte, que, enfim, nesse entorno da arte, que vai de camareiras a copeiros, a maquiadores, enfim, a técnicos de som, técnicos de áudio, porteiro do teatro que você vai, então, enfim, é uma série de muitos trabalhadores. Estima-se que 20 milhões de pessoas vão ser atendidas com essa lei. Ela foi criada nesse momento por essa necessidade de resolver um pouco, de mitigar um pouco os efeitos do coronavírus, só que ela também ela nasce de uma sensação de que o governo está querendo acabar com as artes, na verdade, né? Enfim, com quem vive no entorno das artes. Então, por exemplo, praticamente todo o recurso da lei é dinheiro que estava parado no Fundo Nacional de Cultura. É coisa de 2,9 bilhões e mais um pequeno complemento para chegar a 3 bilhões de reais. Agora você imagina, um país que não tem nem Ministério da Cultura mais, né? Saudade de Gilberto Gil, enfim. É um país que não tem nem Ministério da Cultura mais. Um governo que todo dia fica praticando a anti-arte, né? Enfim, com atitudes fascistas até, que só falta queimar os livros da galera. Então, a lei nasce para ser um contraponto a isso também. E é importante lembrar que a lei, ela não é só aquele auxílio emergencial, ela também tem um auxílio emergencial dentro dos valores ali de R$ 600, que é para manter a isonomia para toda a população, mas ela também traz outras partes dela e que divide esse dinheiro em outros pedaços. A gente vai falar mais aqui adiante sobre isso. Eu vou, inclusive, pegar meu caderninho de anotações ali para não falar os dados errados. É bom sempre falar os dados corretos. Mas, enfim, saudar a oportunidade de estar aqui inaugurando essa live, direto da minha rede ali, às 18 horas. De estar conversando com você e com a galera. E é legal que a galera participe, faça as perguntas aí que a gente vai tentando responder. Joia, eu quero aproveitar para dizer o seguinte: a partir de hoje, nós estamos fazendo essa live todos os dias às 18 horas. Estamos inaugurando com o Erden e estamos falando sobre a questão, toda a problemática da pandemia e as consequências que tem a pandemia trazido para os artistas e para os produtores culturais e as empresas também artísticas. A lei de emergência cultural, ela não só traz dispositivos que regulam o auxílio emergencial, né? O auxílio emergencial para os artistas é de um salário, mas tem condicionantes. Precisa ser aquele artista ou produtor cultural que entre janeiro de 2019 a fevereiro de 2020 recebeu, em média, por mês, até 2 salários mínimos. Essa é uma condicionante. Então, não é para todo e qualquer artista. Mas, então, para aqueles mesmo que hoje estão passando alguma privação. E é de um salário mínimo. E enquanto, até o dia 31 de dezembro, se a pandemia ou o isolamento social não se ultrapassar essa data. Mas, para além disso, né, a lei é muito boa também porque ela visa proteger, de alguma forma, socorrer os produtores
culturais e também as pessoas jurídicas que desenvolvem atividades no meio cultural, né? E isso é muito bom porque, de uma certa forma, subsidia essas empresas e evita ou pode vir a evitar o desemprego ou minorar essa questão do desemprego na área cultural. Eu fiz algumas anotações interessantes aqui em relação a essa lei. Por exemplo, ela prorroga por um ano, né, o prazo para aplicação dos recursos para a realização dos eventos culturais, ou seja, e para a prestação de contas dos projetos já realizados. Então, há um prazo aí de um ano até tanto para a prorrogação do prazo para a aplicação desses recursos de projetos culturais e também para a prestação de contas daqueles projetos culturais já realizados. Ou seja, sensível a esse problema todo da pandemia. E também uma coisa que eu anotei que achei muito importante foi a previsão de uma moratória por 6 meses dos débitos tributários com a União. É bom lembrar que esta lei que foi aprovada no Congresso Nacional, ela se refere às relações ou às atividades culturais da relação com a União, né? As verbas de ordem federal, os tributos federais. Então, eu pergunto, Werner, não seria interessante um movimento aqui em Sergipe em que se possa pleitear uma lei estadual nesses mesmos modos da lei federal para ter esse mesmo tipo de relação com os tributos estaduais e a relação com o Estado de Sergipe? Eu tenho certeza disso. A gente tem duas questões aí. Uma questão é que, como o Sergipe não tem, pelo menos nos últimos anos, uma tradição de investimento na área cultural, né? Se a gente for parar para pensar e pegar a letra gelada da lei, a gente tem que ver que o orçamento, por exemplo, da Prefeitura de Aracaju para cultura, para Funcaju, no caso, é de 7,5 milhões de reais. Sendo que 4 milhões desses são para folha de pagamento e folha previdenciária. 3 milhões e algumas cifras, 3 milhões e meio, se não me engano, são para pagar despesas, tipo aluguel, né, enfim, e os empenhos que são feitos. E só 200, salvo engano, o número exato, salvo engano, é 257 mil reais é feito por investimento em cultura. Então a gente vive uma realidade que até é um mercado que não é aquecido e por isso vive, em geral, na informalidade, né? Não é todo artista que tem MEI, não é todo artista que tem uma empresa SA, não é todo artista que tem, digamos assim, uma face financeira com o Estado. Mas, obviamente, muitos deles têm, e eu acho que é totalmente relevante isso. E eu acho que a crise, como dizia o Churchill, bem citado e não citado pelo presidente, né? A crise é o momento em que é a oportunidade de você crescer também. Então, se a gente vai ter o volume de recursos, porque para você ter ideia, só a lei, os recursos da lei Aldir Blanc, eles são descentralizados, então eles vêm para estados e municípios, né? 1,5 bilhão para os estados, 1,5 bilhão para os municípios. Como é que essa divisão é feita? 80% desse recurso ele vai ser dividido pela quantidade de população, né? Óbvio que o estado do Acre, ou mesmo nosso estado, merece receber um volume de dinheiro importante, mas outros estados muito maiores, como São Paulo, por exemplo, também tem essa relevância, tem uma quantidade de trabalhadores da arte. Eu vou chamar aqui de trabalhadores da arte. Não vou nem chamar de artista para dizer que estou puxando a sardinha para o meu lado. Dos profissionais da arte, enfim. Tem uma fatia muito grande. Então, e aí, os outros 20% são divididos na proporcionalidade do Fundo de Participação dos municípios e Fundo de Participação dos estados, né? Que é a forma como a União também manda dinheiro para estados e municípios. E aí, o que acontece? Qual que é o volume desse dinheiro? O Sergipe vai receber, nesse período, o Estado vai receber 25 milhões de reais. Aracaju, que eu acabei de dizer que o investimento por orçamento, pela lei do orçamento municipal, é de 257 mil reais, Aracaju vai receber coisa de 4 milhões e 600 mil reais.
né? Dinheiro que vai ser depositado. E aí, você pensa o quanto de fração disso não pode voltar em imposto para o município, por exemplo, para fazer investimento até em outras áreas. E fora que vai estar movimentando o mercado, vai estar movimentando uma série de coisas. E aí, como que é feita a divisão desse dinheiro? Vai ter a parte da renda básica, né, que são aqueles R$ 600, que pode chegar a 1.200, né, no caso das mulheres chefes de família, que não tenham um marido, enfim, um parceiro, uma parceira que esteja dentro dos critérios da lei, mas dentro daqueles limites de R$ 2.000, como qualquer pessoa do Brasil aqui. Outra parte desse dinheiro é muito importante, vai para a infraestrutura. E o que é infraestrutura? São, digamos assim, são bolsas com contrapartida que o Estado vai estar pagando para as casas de espetáculos, por exemplo, para teatros, enfim, para centros culturais. E é um dinheiro que é entre R$ 3.000 e R$ 10.000, que é para esse pessoal estar pagando água, luz, energia, funcionário, enfim, pagando uma série de custos para que as casas não fechem. Porque a gente tem que lembrar também que uma hora a pandemia vai acabar e a gente vai querer ter a nossa vida volte a um mínimo do normal, a gente vai querer voltar a ir a teatro, a gente vai querer voltar a ir a centro cultural, a gente vai querer voltar a ir à biblioteca, à livraria, o que for, e é importante que esses empregos se mantenham também, né? A gente não está defendendo aqui só os CPFs também, a gente também está defendendo os CNPJs, que também são importantes para a economia. A outra parte desse dinheiro, ela vai para a aquisição de ativos, e que é uma coisa nova na legislação, que é o seguinte, o Estado e o município vão poder comprar ingressos antecipados de shows, vão poder comprar livros, vão poder comprar obras de arte, quadros, por exemplo, antecipadamente, né? E, obviamente, as pessoas vão ter que entregar o material, né? Como, por exemplo, na parte da infraestrutura, também não é um dinheiro que é dado, né? Vai ter uma contrapartida, né? Então, centros culturais vão ter que oferecer cursos de graça para a população, enfim, casas de espetáculos vão ter que oferecer uma parte desses ingressos de graça, enfim, para a população também, que vai criar o que o Estado, por exemplo, aqui em Sergipe não tem feito muito, que é uma apresentação do público à arte local, por exemplo. Então, dentro desses critérios, teatros que fazem mais atrações locais vão ser mais bem remunerados, né? Então, isso já é um estímulo a que as pessoas façam isso. A quarta parte dessa lei, e é 20% de toda essa verba, ela fala dos editais, dos editais que inclui o processo de formação, ou seja, editais para você ter oficinas, aulas, o que for, a criação do material artístico, né? Então é uma grana que entra direto para você fazer a criação desse material, a produção, né? Que, enfim, você vai fazer um disco e o custo que você vai ter para gravar esse disco, e tão importante quanto que é a circulação, né? Para esse material também não ficar parado. Então, por exemplo, através desses editais, Sergipe vai receber, eu tenho os números aqui, para não dizer os números errados, Sergipe vai receber, em média, capital e município, né, a depender do município, enfim, o estado e o município, né, a depender do tamanho do município, Sergipe vai receber um valor de cerca de R$ 14 por habitante, certo? Então, a gente vai ter são os 25 milhões que eu falei que o estado vai receber, a gente vai ter mais coisa de 20% desse valor só para investir em edital. Então, respondendo a sua pergunta, que deu uma volta muito grande, tá igual o Ciro Gomes aqui, a gente vai ter grana suficiente para bancar a festa de São João. Porque, e qual é o detalhe, nosso detalhe específico aqui no Nordeste, sobretudo no Sergipe e São João? Tem sanfoneiro que vive dessa renda, do que ele consegue, do que ela consegue fazer durante o ano todo. Aliás, durante esse período, né, de um mês. Então, tem sanfoneiro e sanfoneira aí, cantador e cantadora, que faz quase 30 dias de festa, e essa grana é importante para o resto da vida dele, o resto do ano todo. E como a gente não tem uma linha de editais e de políticas públicas para o desenvolvimento da cultura aqui como ofício, né, para as pessoas poderem viver dignamente de arte,
Então, esse dinheiro vai fazer e já deve estar fazendo muita falta. Porque a gente já está quase na metade, a gente já está na metade de junho hoje, né? Então, esse edital, ele vai ser, esses editais, esse 20% dessa verba, né, no caso do Estado, 5 milhões, para a Prefeitura de Aracaju, coisa de 800 mil reais, quase R$ 1 milhão, esses editais, é muito importante que tenha agilidade para que ele chegue logo na linha final, né? Que é para holdings, para artistas, para técnicos em geral, para pessoas que trabalham com arte e que estão precisando disso. É isso. Claro, pela sua exposição, é o seguinte. Para resumir, né? Antes, eu quero aproveitar para dizer que essa live vai ser gravada, né? Está sendo gravada e será transmitida no nosso canal do YouTube. No YouTube, o endereço no YouTube, eu peço a vocês que estão me acompanhando, vá na minha biografia do meu perfil do Instagram, está lá o endereço no YouTube e se inscreva. Em breve nós vamos ter um programa muito legal, mas para ser ao vivo é preciso que haja um certo número de inscritos. Então eu peço a vocês que vá, depois aqui da acabar a live, vá na minha biografia do Instagram, veja lá, clique lá no endereço do YouTube e se inscreva para a gente poder fazer um programa legal, um canal legal lá no YouTube, o nosso Café Quente, né? Então, vamos começar a publicar a partir dessas lives diárias que estamos fazendo aqui no Instagram. Mas eu queria dizer o seguinte, ora, com esta lei aprovada no Congresso Nacional, né, 3 bilhões de reais estarão disponíveis em todo o Brasil para o auxílio emergencial da cultura, essa pandemia, né? Cuja lei tem validade temporária até o dia 31 de dezembro, podendo ser prorrogado se a pandemia e o isolamento social também se prorrogar, ultrapassar os 31 de dezembro. Sergipe irá receber o valor em cerca de 25 milhões para a cultura. E Aracaju, em torno de 5 milhões. É fundamental, né, que essas verbas, né, ou parte delas, sejam utilizadas para promoção de shows, de apresentações artísticas pela internet, pelas redes sociais, né? Porque agora, já que há o isolamento, é possível, portanto, remunerar esses artistas e até projetar, né, os valorosos artistas sergipanos com seus trabalhos pela internet através desses editais, tanto a ser realizado pela Funcaju como pelo governo do estado através da Secretaria de Cultura. Isso é fundamental, porque além do auxílio emergencial de um salário mínimo que vai ser pago pelo governo federal, porque se trata de uma verba federal, de uma lei federal, é importante, né, que com esse dinheiro que vem da lei emergencial para os estados, para o estado de Sergipe e para o município de Aracaju, por exemplo, e os municípios do interior do estado, eles sejam aplicados de forma eficiente e prioritariamente para promover a arte sergipana, os artistas sergipanos, a cultura sergipana, agora que as festas juninas, né? Aproveitar de imediato para fazer editais de forma emergenciais para, ou seja, subsidiar os artistas, os produtores culturais e, ao mesmo tempo, promover a arte sergipana. É isso que eu defendo, aproveitando a sua exposição, Werden. Eu defendo isso como prioridade neste momento dos gestores públicos aqui em Sergipe. Isso. Pedi até desculpa aqui a galera, que a minha gata estava querendo fugir aqui pela janela da varanda, pela porta da varanda, eu quase tomei uma queda aqui quando eu fui pegar ela. Eu acho que é fundamental, Henrique, esse debate, inclusive assim,
Eu não queria ser, assim, ser conhecido como militante da arte, não sei o quê. Isso é uma necessidade que a gente tem, sabe? Porque eu preferia muito mais ser conhecido pelos discos, pelos filmes que eu faço, do que por estar, sabe, nessa trincheira. Não que eu fuja a luta, mas é porque, pô, a gente já vive uma época que a gente tem que ter muita saúde mental para passar essa quarentena. Aí você ainda tem que ficar exigindo o básico do governo, tanto federal, municipal e estadual, que é a política pública para a arte, que é um setor economicamente ativo. Você pode usar todas as conjugações da administração, que é muito importante. Só se a gente for lembrar que só de estados do Nordeste, em que as pessoas conseguem viver dignamente de arte, e isso gera muita renda, a gente pode ir a Salvador, né, fazer uma visita ali enfim, ali no Rio Vermelho, por ali a gente vai ver quantas pessoas não vivem ali dignamente, fazendo seus projetos culturais, gerando economia e gerando renda para o Estado. É muito importante, quando a gente fala desse volume grande de dinheiro, e a gente sabe a crise financeira que a gente passa, e o governo não está pegando, em nenhuma esfera municipal, estadual ou federal, ele não está pegando 3 bilhões de reais, que é muita grana, e dando para os artistas. Assim. O Luan Santana não vai ficar com essa grana. O Nando Reis não vai sabe, fazer como muita gente mau caráter está fazendo aí e se registrar no auxílio emergencial para receber R$ 600 ali. Não é isso. Esse dinheiro, ele não está sendo dado pelo Estado. Esse é um dinheiro que já existe lá, que está rubricado para isso, assim como é rubricado várias outras coisas. A Lei Rouanet, né, que não foi utilizada desde o governo Temer. Né? Exatamente. Então esse é um dinheiro que está lá. Nenhum dos projetos da Lei Rouanet, desde o governo Temer, ainda não foi executado. É um dinheiro que está lá. Né? Pois é. É um dinheiro que está lá parado. Esse dinheiro ele não é para comprar respirador, ele não pode ser usado para comprar respirador, ele não pode ser usado para comprar máscara, para comprar luva pelo Estado. Então é um dinheiro que está lá, que se não for usado, vai ficar mais um ano lá parado. Né? O Estado vai ter que devolver para o próprio Estado porque não usa. E é um dinheiro que vem numa hora que é fundamental você descentralizar da mão do governo federal, principalmente na pasta da cultura, que é uma pasta que todos os ministros se mostram contra, né? Nenhum ministro fala a favor da cultura, enfim, e que movimenta a economia. Pra você ter ideia, Riclay, o setor de audiovisual, o setor de cinema brasileiro, ele movimenta muito mais gente, né? Ele cria muito mais empregos do que o setor automobilístico, por exemplo, que a gente tem como a cara da indústria que vai gerar emprego, não. E a gente vê, por exemplo, um estado como Sergipe, 70 e poucos municípios, sabe? Se cada município tivesse a sua secretaria de cultura, ia receber esse dinheiro, ia poder mudar a cara do município. Porque você pensa que, por exemplo, eu estou falando aqui em média, né? Mas um municípiozinho como... Um município pequeno daqui com 10 mil habitantes vai receber R$70 mil. E corre o risco desse município não poder investir em cultura por não ter uma secretaria de cultura, por exemplo. Aí o que acontece? Aí esse dinheiro volta para o fundo estadual. E aí o governo do estado vai ver como é que gasta esse dinheiro. E aí, se não tiver celeridade jurídica orçamentária para isso, esse dinheiro vai acabar sendo devolvido para o Fundo Nacional. Né? E aí vai ser uma lástima. A gente tem hoje o quê? Uns 5.700 municípios no Brasil, e a gente deve ter, sei lá, um terço, a esse número eu estou chutando, a gente deve ter um terço disso que tem sua estrutura, com secretaria de cultura. Então é importante que a gente, enquanto população, eu não falo o Herden produtor, o Herden consumidor de arte, falando a gente enquanto população, que a gente exija dos gestores municipais que eles tenham como receber esse dinheiro, porque esse dinheiro, os R$600 da renda básica para artistas, esse dinheiro vai ser gasto no mercadinho, vai ser gasto nas pequenas compras que as pessoas vão fazer, ou nas grandes compras, enfim, a depender do referencial aí. Esse dinheiro vai ser gasto com isso, esse dinheiro vai gerar economia. Então, quando os empresários estão reclamando, alguns, né, estão reclamando, que tem que reabrir o comércio, porque esse dinheiro, por exemplo, ele pode salvar parte das lojas de shopping, por exemplo. A Escariz pode ser salva com esse dinheiro, dentro daquela modalidade de aquisição de ativos.
O dono do restaurante ali, que tem um espaço para o artista local, que ele pode ver o lugar dele como uma casa de cultura, ele pode ser salvo de quebrar, da falência, por esse investimento na infraestrutura, entre 3 e 10 mil reais, por exemplo. O dono de estúdio de gravação, enfim, ele pode ser salvo no processo de editais. Por exemplo, o artista pode ganhar o edital e pode gravar lá no estúdio dele. É uma grana, essa lei, se for passada sem veto, é uma grana que vai fazer muito bem, vai fazer muito mais bem à economia brasileira do que, por exemplo, o 1 trilhão e 300 milhões de reais que o governo federal mandou para os bancos repassarem para as empresas e que não está repassando, né? Acabei de ver hoje esse dado, está baixíssima a adesão, porque o que acontece? Os bancos não estão querendo emprestar o dinheiro para gente que, obviamente, não tem condição de pagar um empréstimo normal de banco, né? Então, eles estão usando o processo de seleção de clientes antes da pandemia para liberar um dinheiro que é público no meio da pandemia, né? Então, assim, são taxas, taxa de 1,3 mais a taxa Selic, que dá quase 4,5%. Quem que vai pegar o empréstimo a 4,5%? Esse número pode ser muito surreal, mas, por exemplo, quando você compra um carro, ou é juros zero, se for o caso de um carro novo, ou você vai pagar ali 1,6 a gente é artista, mas tem que virar um pouco economista também para explicar as coisas, né? Você vai pagar 1,6, pô, sabe? Então, 4,5% é surreal, pô. É aquele juro que a galera antigamente chamava, na novela, chama de juros de banco, né? É aquele juros de banco altíssimo, entendeu? Então, os bancos que fazem aquela propaganda, você que é microempresário, resista, não sei o quê. Pô, mas vamos ajudar também, né? Vamos ajudar mais do que com palavras, né? Mas você falou uma coisa também muito interessante para a gente dar um maior foco nisso. É preciso acabar de uma vez por todas no Brasil o estigma que cultura é luxo, que é uma alternativa luxuosa, que é uma coisa de segundo plano, que na primeira crise econômica que a gente tem, o primeiro corte é da cultura. Isso é preciso acabar de uma vez por todas, porque essa é uma gestão, é um modelo de gestão retrógrada, antiga, ultrapassada em todos os países civilizados de primeiro mundo. A cultura é um dos ramos que mais emprega na Europa inteira, nos Estados Unidos, nos países do primeiro mundo. Veja, o desemprego hoje cresce na Europa assustadoramente, porque aonde? No setor cultural. Isso quer dizer que emprega muito, né? Então, o setor cultural, uma vez investido para valer pelo serviço público, gera emprego e renda para o povo. Quem no Brasil melhor sabe fazer isso é a Bahia, na minha concepção. Valoriza muito os artistas da terra. E será que Sergipe não tem talento? Claro que tem. Eu acho que precisa de um olhar mais acurado, um investimento mais forte na cultura, como estratégia para a própria economia do Estado e da cidade, né? E para também ser um viés de geração de emprego e de renda. No Brasil, com tudo isso, a cultura hoje já representa 5% do seu PIB. Então, não é coisa pouca. Então, nós estamos falando, não é em alternativa, nós estamos falando também, quando fala em arte e cultura, nós estamos falando em economia do país, né? Então, é fundamental, é importante esse subsídio, né, para a cultura. E é fundamental que os artistas, e que isso ocorra de forma eficiente. E, quem sabe, uma articulação política ainda mais forte, envolvendo instituições sociais, a sociedade como toda organizada, para termos também uma lei emergencial aqui no Estado ou no município de Aracaju, ou as duas, para atender às necessidades mais imediatas dos artistas da terra. É isso que eu penso, Werner.
E só lembrando mais uma vez, para sim. quem está entrando agora, que essa live ela está sendo gravada e vai ser transmitida lá integralmente no meu canal do YouTube, que eu estou abrindo agora. Eu peço a você que ao final da live você vá na minha biografia do Instagram, está lá o endereço do meu canal do YouTube. Se inscreva para que em breve, com a sua contribuição nas inscrições, a gente possa fazer um programa ao vivo. Será o Café Quente. E vamos tratar de muita coisa quente nesse canal no YouTube. Está lá o endereço na minha biografia do Instagram. Werder, a palavra está com você. Tem várias questões, Henrique, que você citou aí, que eu fui lembrando aqui de coisas. Por exemplo, a gente escuta, assim, faria críticas aqui, é porque em Sergipe é difícil, como diz a Albano Franco, todo mundo se conhece, né? Aí, às vezes, você faz uma crítica a um gestor público, ao trabalho do gestor público, e leva isso para o lado pessoal, né? Mas faria alguns apontamentos aqui, e estou sendo bem honesto com isso. Não tenho nada contra ninguém, mas sou da categoria e tenho que cobrar. É minha função social essa. Por exemplo, a gente escuta muito o governo do estado falando do investimento ao turismo, que fez reuniões com trades e não sei o quê, e trouxe jornalistas não sei da onde, da revista não sei o que lá e tal, como se alguém ainda lesse revista, mas tudo bem. E tal, e do site não sei o que e tal. Massa, é ótimo que faça isso, mas eu acho que não é só isso. Porque, por exemplo, eu vou todo ano pro Carnaval de Olinda. Adoro as bandas pernambucanas, gosto muito e gosto muito da festa, mas eu vou pela festa. Se uma banda que eu gosto muito, tipo a banda Ed ou Ciba, não tocar naquele ano, ficarei triste, ficarei. Pegarei meu violão, sairei pela rua tocando com a galera lá, tudo bem. Mas eu vou pra festa porque é a festa, porque é cultural. E a prefeitura de Olinda, por exemplo, apesar de ter tido medo da população porque assumiu um prefeito extremamente evangélico, terrivelmente evangélico, como diz o seu presidente aí, o cara continua investindo na festa, o cara ampliou o investimento na festa. A festa ficou muito maior do que já era. Então, não existe investimento em turismo sem investir em cultura. Ninguém vai... Aquela ideia de que as pessoas vão para Aracaju para descansar, isso é do passado. Ninguém faz mais isso, não. A pessoa quer descansar, ela faz um outro rolê, vai para um interiorzão, para uma fazenda, para um resort, alguma coisa assim. Isso é uma visão muito do passado, sabe? De quando, nos anos 90, muitos turistas de Goiânia vinham para cá, não sei porquê, ninguém nunca me explicou isso, e vinham para descansar e tal. Não, pô, as pessoas viajam para ver shows. Quantos sergipanos e sergipanas não gastam dinheiro para ir ver Rock in Rio e outros shows em São Paulo, e sabe, a pessoa quer descansar, como está dizendo aí, vai fazer trilha, mas enfim. Então, não existe investimento em turismo desatrelado da cultura, né? Porque mesmo que seja ou a cultura de entretenimento, como um show de aviões do forró, sei lá, que o cara vem de Carira para Aracaju, enfim, não existe investimento em turismo desatrelado da cultura. E é o que eu percebo aqui no estado. Eu não vejo nenhum gestor de turismo, dos que já passaram, dialogar com a classe artística, por exemplo, para montar um projeto como se montou na Bahia com o Axé nos anos 90 e que sustenta a cultura da Bahia em grande parte até hoje. Cada R$1, pra você ter ideia, esse dado é da FGV, não é meu. Cada R$1 investido só na Lei Rouanet, ele volta como R$4 em impostos, certo? Então, o governo passa ali R$100 mil para o cara gravar um disco, fazer um show e uma turnê. Esse dinheiro, ele vai circular, porque ele vai fazer o show, do show vai ter aquela grana ali, o ambulante, o cara que vai fazer o bar, a pessoa que vai fazer o bar, enfim, vai ganhar aquela grana ali, e tudo isso vai voltar em R$4 de impostos para o governo do estado. Então, a gente não é um esmola que se pede, não é ajuda aqueles artistas ali, coitadinho, ou viver como mecenas, né, na época do Império, né, que os grandes ricos adotavam artistas ali. Não, não é isso. É investir em cultura como se investe em cassinicultura, por exemplo, que é uma coisa até agressiva ao meio ambiente, que é que você criar bichos para o consumo que não são daquele ambiente ali e tal. É como você investir em trator, sabe, no Bolsa Safra, nessas coisas. É como você investir, só que a diferença é que a cultura é não poluente. Por exemplo, todos esses têm algum dedinho ali na poluição. Seja na emissão de gás carbônico, ou seja na própria devastação e na mudança dos ecossistemas ali. Então, é incrível isso, como o gestor público não abre a cabeça para isso, que você investir R$1
você vai voltar 4 para você. Você vai empregar um monte de gente, né? Hoje em dia a gente tem um estudo de que você tem 20 milhões de trabalhadores ligados à arte. Então, assim, é muito incrível. Acho que Sergipe, do tamanho que é o estado, pô, imagine se você fizesse um circuito aqui, como você tem em Parque de Pernambuco, que você tem o Festival de Cinema de Triunfo, aí você tem outro festival de cinema, depois você tem o Cine PE, depois você tem outro festival de cinema, e os festivais de inverno, que tem muito no interior de Pernambuco e da Paraíba, em que você vai fazendo uma circulação ali de cidade em cidade. Aquele fim de semana são dois fins de semana para o Festival de Inverno de Garanhuns. Um mês depois, um fim de semana para o Festival de Cinema de Triunfo. Outro mês depois, outro festival de cinema ou de poesia, que é em janeiro, lá de São José do Egito, que é uma cidade pequenininha, na divisa entre Paraíba e Pernambuco. Se você for um pouco muito assim para a rua, você está na Paraíba, se você voltar para Pernambuco, você está dizendo pequenininha, que a cidade tem escrito assim: seja bem-vindo a São José do Egito. Aqui se respira poesia. E você tem um festival de poesia que reúne gente do mundo todo, no sertão, no interior do sertão de Pernambuco, que vai blogueiro, vai jornalista, vai cantora, vai um monte de gente para lá, para a cidadezinha, movimenta muita economia, muita gente vive ali daquele aluguel da casa de temporada e coisa toda. Ou o melhor exemplo que a gente tem aqui no estado de Sergipe, que é um exemplo único hoje em dia, que é o FASC, que a Prefeitura de São Cristóvão faz o festival ali com recursos próprios ou com recursos que ela capta no âmbito federal, enfim, através de emendas, enfim, ou de aporte de ministério, e movimenta ali só de custo da festa, que é investimento, né? Ela é coisa de perto de R$1 milhão. É muito mais do que o investimento que a Prefeitura de Aracaju faz em cultura o ano inteiro, orçamentariamente falando. É muito maior do que o investimento do governo do Estado. O Éder, da pandemia, claro, passando momentos muito difíceis, mas também está sendo uma oportunidade para a gente refletir sobre muita coisa, né? Sobre a importância de muita coisa. Por exemplo, que essa história de Estado mínimo, né, não está com nada. Hoje, se não for o serviço público, se não fosse a força do Estado, a força de intervenção do Estado, né, do Estado brasileiro, né, veja aí com várias leis emergenciais. O Estado brasileiro botou 1,2 trilhão nos bancos, né, alguns bilhões para a questão emergencial, ou seja, poderia estar fazendo muito mais, porque você sabe que o governo federal não tem feito uma gestão proativa para combater essa crise do coronavírus. Mas mesmo assim, se não fosse o Estado, nós estaríamos no chão, né? Mas muito pior. Você vê que a importância, por exemplo, da saúde pública, né? Da saúde pública. Nós vemos que hoje quem lidera os casos de coronavírus são os Estados Unidos e o Brasil. Nós temos 2 presidentes, né, muito parecidos em atuação política, Trump e Bolsonaro. Coincidência, são os 2 países com maior crise, contágio e aumento da curva crescente do coronavírus, né? Mas lá está morrendo mais gente. E qual é a diferença? É que lá não existe SUS. Aqui no Brasil existe SUS. Existe SUS. Embora tinha que ser melhor, mas foi uma revolução, foi um avanço extraordinário na Constituição a criação do SUS, do Sistema Único de Saúde. E isso não tem nada a ver com comunismo, com socialismo, nem muito menos com esquerda, porque o SUS ele foi criado baseado no modelo da Inglaterra, do Reino Unido, que existe um bom serviço público de saúde que salvou o primeiro-ministro, né, Exatamente. da Inglaterra. Então, que era crítico ao sistema de saúde inglês. E hoje ele percebeu o quanto é importante, que salvou a vida dele, né? Atendido por 2 imigrantes, um enfermeiro português e uma, não lembro, de outro país, enfim.
Olha Uma só, espanhola. olha só aí a força da ironia. Será que isso é coincidência? Acho que tudo isso é para chamarmos a reflexão, né, da importância de um Estado forte, um Estado social forte, ou seja, ter uma educação pública de qualidade, uma saúde pública de qualidade, investirmos forte no SUS, investirmos forte na ciência, que é a ciência que vai nos salvar. Ninguém se iluda que nada voltará ao normal enquanto não tomarmos a vacina. Não descobrir a vacina e tomarmos a vacina, né? Esse retorno aí, essa flexibilização para o retorno ao comércio, que acaba de anunciar o governador do estado hoje e que está anunciando em todo o Brasil os governadores, eu acho que sem um plano de saída seguro pode ser um retorno trágico e que possa vir até a piorar, né, a agravar a questão econômica. Acho que é uma ilusão trágica da classe empresarial neste momento de curva ascendente dos casos no Brasil de coronavírus e de mortes, se pressionar dessa forma para o retorno das atividades, né, o retorno gradual do comércio, sem um plano eficiente de testagem em massa da população. Acho que os casos podem aumentar ao ponto de colapsar o sistema de saúde e termos que, por força da conjuntura, por força da gravidade ainda maior, termos todos que voltar para casa, né? E agora com uma situação ainda muito pior, sem controle, porque o sistema estará colapsado. Então, estou muito preocupado com isso e eu acho que é uma ilusão trágica. Acho que a economia precisa voltar, nós não podemos ficar nessa situação o tempo todo. Eu concordo com isso, até voltar, até se descobrir todos nós tomar a vacina, não é possível, mas temos que fazer um plano racional, eficiente, né, de saída. E um plano, eu não vejo outro no momento, ao que tenho lido e escutado, especialistas, é um plano de testagem, de estruturar o Estado com uma brigada de saúde para testar a população e ir abrindo um comércio paulatinamente, mas com um plano muito eficiente, e não só apenas baseado em número de leitos hospitalares e de UTIs, porque não vai haver leitos hospitalares e de UTIs suficiente para uma população doente em massa, né? Eu acho que nós temos que fazer testagem em massa para começar a reabrir o comércio com segurança, né? Com maior racionalidade. Então, tudo isso, também este momento crítico de crise, nos leva a refletir, todos nós, da importância da cultura para um país em desenvolvimento como o Brasil, né? Que quer cada vez mais entrar na zona do primeiro mundo, né? Não só econômico, mas social e cultural. Então, investir na cultura não é só para o desenvolvimento educacional e formação cultural do seu povo. Ele também é estratégico para o desenvolvimento econômico sustentável de um país. Nossa live já está se encerrando, Werder. Eu queria ouvir a sua palavra final em relação a isso. E, se desse o tempo, terminar com você tocando uma viola, que eu sei que você toca muito bem. E era um presente para nosso início de jornada nessa live. Só lembrando, para terminar, que esta live está sendo gravada e vai ser colocada no canal do YouTube, no meu canal do YouTube. Eu peço a todos que vá lá no na minha biografia do Instagram, tem lá o endereço do YouTube, clique lá e se inscreva para a gente em breve ter um canal ao vivo do YouTube para, em Café Quente, poder conversar muitas coisas polêmicas e interessantes para todos nós. Hoje eu vou devolver o convite para tocar. Depois eu vou te chamar para fazer uma live comigo, aí eu toco, porque hoje eu tô com a dor de garganta, tá terrível, tô falando a pusta aqui. Que inclusive eu tive suspeita de Covid, né? Fui fazer o exame no Primavera, fizeram o exame errado. Eu paguei
por um teste rápido, fizeram a sorologia, depois eu reclamei, aí já tinha passado o prazo, né, que é indicado para você fazer a sorologia, o teste rápido. Aí eu disse, eu posso fazer uma sorologia agora de graça, porque eu já paguei. Aí a moça do Primavera disse, não, senhor, se o senhor quiser, só faz o teste rápido, porque tem um kit de graça do Estado aqui, aí eu posso lhe ceder esse kit gratuito. Aí eu perguntei, mas eu não já paguei R$ 280 por esse teste de graça? Aí ela não soube se explicar, mas enfim. Tomara que o advogado do Primavera apareça por aqui, que a gente vai resolver isso depois. Mas assim, só para tentar falar assim por alto que você falou, eu acho que grande parte, todos os problemas que a gente passa, a gente não pode deixar de falar disso aqui, é a falta de representatividade que a gente tem na Câmara de Vereadores. E muito mais do que o prefeito que você elege. Que, por exemplo, vou dizer, dá só um exemplo aqui. Esse ano a Câmara fechou e ela só voltou já na pandemia e fez a sessão virtual. A primeira sessão que a Câmara de Vereadores fez, eles estavam votando uns vetos do prefeito. E a Câmara de Vereadores, ela virou uma espécie de existe a retífica que é para o automóvel, né? Ela é a ratífica, né? Porque ela só ratifica o que o prefeito veta ou aprova. Enfim, às vezes, e aí não é passando pano para o prefeito não, mas às vezes o cara não tem nem o tempo, ele veta o projeto porque ele não teve nem tempo de entender. Porque a Câmara também parece que demora a mandar. Aí a Câmara, que deveria ser a casa revisora, né, do município, que deveria dizer, não, prefeito, isso aqui, ó, você vetou, mas isso aqui é correto. O primeiro projeto que eles votaram esse ano foi vetar um edital para o teatro. Aracaju não tem um edital específico para o teatro há muito tempo, Henrique Clay. Desde a última gestão desde, eu acho que da primeira gestão do Edivaldo, da primeira gestão lá nos anos 2000, a gente não tem um edital para o teatro, que foi inclusive ele que fez. E aí tinha um projeto do nosso amigo Américo de Deus, só me engano era de Américo, que era sobre um edital para grupos de teatro e tal. Esse edital foi vetado, pô. Sabe, assim, em plena pandemia, onde o Estado devia chegar junto e devia estar fazendo esses editais, porque é a arte que está salvando a gente do tédio em casa, porque quem acha que a artista está gostando de ficar em casa, longe de palco, longe de aglomeração, longe de agitação, está achando tudo errado, está tudo errado na vida. Então a gente doido para voltar a estar se apresentando e fazendo o mínimo, né? Porque vez ou outra eu faço uma live tocando, organizei no meu aniversário, um festival com o NSD, pedindo doações, inclusive, e a gente acabou ajudando um monte de instituições e, enfim, iniciativas da galera. E aí o pessoal vai lá e veta um projeto desse, que era uma distribuição de renda, sabe? Um edital de, sei lá, poucos R$1.000, que não ia quebrar o município e nem nada, mas os caras vão lá e vetam, sabe? Então a gente não tem hoje um vereador, desafio, a gente não tem um vereador que leva essa pauta da cultura no município de Aracaju. Como no estado, o único deputado que levou essa pauta foi o professor Irã, mas mesmo assim dentro das medidas dele como voz única ali dentro da Alese. Enfim, e acaba que é isso. E aí esse descompromisso com a cultura atrapalha o nosso turismo, atrapalha o nosso desenvolvimento econômico, atrapalha a vida das pessoas. Enfim, tem uma série de coisas aqui que você falou, por exemplo, países como França, Alemanha, Espanha, foram os primeiros países a saber que os artistas foram os primeiros que saíram de cena e são os últimos que vão voltar, artistas e técnicos, né, os profissionais da cultura e das artes. E aí eles chegaram junto com o edital, para que essas pessoas não desistam. Não façam como o Georges Méliès, por exemplo, que tinha um grupo de teatro, que fazia os filmes dele antes da guerra, né, junto com o grupo de teatro dele, e aí veio as duas guerras, ele parou de fazer filme, sabe? Para que isso não aconteça. Porque, assim, o mundo depois dessa pandemia vai ser muito chato, vai ser muito chato, já está muito chato, e sem arte vai ser pior ainda. Então, esses países, sabendo disso, sabendo da importância econômica que a arte tem, foram lá e fizeram teste. O governador Flávio Dino, do Maranhão, o governador Camilo, do Ceará, também fizeram isso. E é isso. E aí, como a gente está tão pouco acostumado a investimento em cultura, eles receberam críticas de parte da população, porque não tem que gastar dinheiro com artista, não sei o quê, como se artista fosse só aquela pessoa que vive no palco ali, sabe, na vida rock and roll de Hollywood, e não pagasse conta, não pagasse boleto. Porque se o artista quebra
deixa de pagar a internet. O cara que é o dono da empresa da internet, a pessoa, o homem, a mulher, ele vai deixar de receber esse dinheiro. Ele deixa de comprar na padaria. A pessoa que é da padaria ali vai deixar de ganhar esse dinheiro. E assim vai. E aí quebra a própria pessoa que está reclamando, né? Às vezes um empresário, dono de loja no shopping, sei lá, vai quebrar porque aquele artista que gostava de comprar as coisas dele ali não tem mais grana para comprar. E aí vai e o Estado fica lá com dinheiro, com 3 bilhões de reais parados, né, que não pode nem gastar por força de lei, e fica lá parado, enfim. Mas é isso, vamos tentar construir esses debates aí, né, trazer mais... Eu já vou me despedindo aqui, agradecendo a oportunidade, muito massa de dialogar aqui com vocês. A galera fez pouca pergunta, eu também não consegui ver aqui, muitas, mas acho que é isso. Agradecer mais uma vez a oportunidade, convidar você a, quando eu for organizar minhas lives lá, de você participar também, para a gente dialogar. E lembrar a galera de ir na sua bio agora, quando acabar a live, e se inscrever no canal do YouTube, para você chegar lá, os seguidores, para poder fazer a transmissão do Café Quente ao vivo. Espero que essa pandemia acabe em breve, que a gente possa tomar esse café junto. Que joia. Eu agradeço a você, o Herder, pela disponibilidade de participar, abrindo aqui nossa jornada de lives durante a pandemia, aqui todos os dias, às 18 horas. Amanhã nós vamos conversar sobre o racismo estrutural e as consequências dele, né, em plena pandemia. E o convidado é Kleber Henderson. Ele foi conselheiro federal da OAB e foi da Comissão Nacional de Combate ao Preconceito Racial da UAB Nacional, né? Ele tem um acúmulo de lutas e de articulação política de combate ao racismo estrutural. Amanhã nós vamos conversar sobre isso, né? Eu quero agradecer a todos e a todas que participaram conosco, muito incentivo, muita gente aqui colocando opiniões interessantes, e a gente envolvido aqui no debate é que não dá muito para ler, mas eu percebi muitas palmas, muitas expressões de incentivo a essa iniciativa. Então eu peço a todos, inclusive aqui, estou vendo aqui o Eduardo Maia, o amigo, né, que diz que acabou de se inscrever, né, o Tonho da Atalaia, excelente tema, Lúcia Jardim aplaudindo, são vários. E eu agradeço a todos pelo incentivo. Vamos continuar. Eu acho que aqui é um canal legal, porque ele é aberto, livre para a gente falar e aprofundar os temas interessantes, né, de reflexão nesta pandemia. E a questão da cultura, da arte, né, da produção artística é fundamental. E esse é só o primeiro papo, nós vamos continuar conversando, fazendo outras lives a respeito desse tema. Ok, amigos? Obrigado, Herder. Até a próxima, se Deus quiser. Forte abraço a todos. Boa noite, Rose. Valeu. Davi? Acho que tem que chamar o Davi para salvar aí, né? Eu encerro agora,